É, melhor. Bom dia. Vamos começar até com um pouquinho de atraso, né, meninas? Mas vamos começar a nossa lição. Vamos orar para a gente começar? Senhor, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou, a Deus, até aqui o Senhor nos sustentou, Senhor. Obrigada, Senhor. Fale, Deus, os nossos corações nessa manhã, que, Senhor, que o Senhor use, Senhor, a minha vida nesse momento para falar aquilo que o Senhor deseja falar. Apesar dos meus pecados, apesar das minhas falhas, ó Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Cuida, Senhor, de nós nesse tempo tão difícil. Em nome de Jesus. Amém. Entra, vem. Bom dia. Olha, hoje a gente vai estudar, né, a quarta lição dessa lição aí de Jeremias. E a gente já viu as questões históricas, né, de Jeremias, a gente começou a ver a partir da lição passada como Jeremias surgiu, né, na história bíblica. E hoje a gente vai ver o que aconteceu com Jeremias, assim, ao início do seu ministério. E isso vai se dar no início do rei, durante o reinado do rei Josias, né? Vamos abrir a nossa Bíblia? Jeremias 1. O capítulo todo que a gente vai ler, tá bom? Todo mundo foi? Esse livro conta o que Jeremias disse e fez. Jeremias era filho de Uquias, um dos sacerdotes da cidade de Anatote, do território da tribo de Benjamim. Quando Josias, filho de Amon, estava no ano 13 de seu reinado de Judá, o Senhor Deus falou com Jeremias e falou de novo quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei. Depois disso, Deus falou com Jeremias muitas vezes, até o tempo em que o povo da cidade de Jerusalém foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Isso aconteceu no 5º mês do ano 11º do reinado de Zedequias, filho de Josias. Deus chama Jeremias. O Senhor me disse, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vai e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. E aí o Senhor me disse, você está certo, eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que mais está vendo? E eu respondi, estou vendo no norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse, do norte virá a destruição, que derramará em cima de todos os que estiverem nessa terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. O rei dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das muralhas e também em volta das outras cidades de Judá. Vou castigar os seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram. Estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir. Vai dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois, do contrário, eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias, todas as pessoas dessa terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes, o povo, vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhes dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Esse é um pequeno resuminho, né? E aí vamos destrinchar aqui na nossa lição de como foi essa chamada de Jeremias. Bom, no primeiro capítulo a gente já começa a ver, né, todo um resumo do chamado de Jeremias. E aí vamos entender um pouquinho disso, né?
A gente está falando que esse chamado de Jeremias começou no reinado de Josias. A gente tem que lembrar, né, lá da primeira lição, quando a gente foi explicado como se deu essa questão histórica. Josias era filho de Manassés. Manassés tinha sido um dos piores reis que a tribo do sul tinha visto, né? Foi um rei extremamente maldoso e idólatra. Então, quando entra Josias no reinado, Josias é inspirado por Deus a começar uma revolução religiosa. Josias entende, mesmo novo, que Deus quer fazer algo por aquela nação e que precisa vir do rei esse início de transformação. Então, ele começa a fazer uma série de mudanças que, nesse período onde essas mudanças vão acontecendo, né, aparece Jeremias. Jeremias aparece, quando a Bíblia fala, né, da linhagem dele, ele era filho de Ilquias, e que ele morava na cidade de Anatote, a gente daí já tira que ele era sacerdote. Por quê? Porque a cidade de Anatote era a cidade separada dos levitas. Era uma cidade de sacerdotes. Se a gente for lá atrás no Velho Testamento, a gente vai ver que Deus mandou separar cidades, quando ele fez as divisões, aonde existiriam só os sacerdotes. Então, as leis dessa cidade eram diferentes. Então, Jeremias, ele era sacerdote, ele era da linha sacerdotal, né? Ele era descendente de Arão, né? E quando ele foi separado lá. Então, ele já era sacerdote, ele já tinha uma função sacerdotal. E o que o sacerdote fazia, né? Ele velava para que a palavra de Deus continuasse a existir, ele velava pelo templo, ele tinha uma série de coisas que ele precisava fazer como sacerdote. E ele, vindo de uma linhagem, ele sabia disso. Mas, quando aparece aí esse chamado de Deus para Jeremias, era um chamado diferente. Significava agora que Jeremias ia ter duas funções. Ele, além de sacerdote, vindo de uma linha sacerdotal, ele ia ser profeta. E aí a gente precisa entender que, como sacerdote, ele tinha a função de pedir a Deus pelo povo. E, como profeta, ele tinha a função de falar o que Deus estava falando ao povo. E aí a gente podia, nos nossos dias, a gente pode pensar assim, nossa, mas aí Jeremias, pô, ficou felizão, né? Agora ele era duas coisas, ganhou uma função extra, né? Mas, na verdade, não. Porque a função de profeta era uma função muito pesada. E Jeremias sabia disso. Porque o profeta falava o que Deus queria. E quando não precisava Deus falar com Jeremias o que ele precisava falar, porque ele estava vendo como o povo estava. Então, ele sabia que só ia vir cajadada e chumbo grosso. Então, por isso que Jeremias, quando Deus fala para ele, olha, você vai ser profeta, ele treme na base. Porque ele sabia exatamente o que ele ia enfrentar pela frente. E Deus coloca aqui, quando Deus faz o chamado para Jeremias, e é interessante porque quando Deus chama a gente, né, e aí hoje, né, a gente vem de um evangelho onde tudo é flores, né, quando Deus nos chama, ele tem uma missão, e essa missão tem um peso. A gente precisa entender isso, existe um peso na nossa missão como cristão. Né? Nossa, é um castigo, é uma cruz. Não, é uma responsabilidade que a gente vai ter que levar até o fim. Mas Jeremias, ele não se acovardou. Né? A primeira lição que a gente tira disso é que Jeremias sabia que a missão dele não ia ser fácil, mas ele não se acovardou. E, embora, né, a gente vai ver aqui que, quando o Senhor chama, né, ele vai dizer para Deus, olha, eu sou muito jovem, não tem outra pessoa para ir, não? Né? Muitas vezes Deus chama a gente para algumas coisas e a gente fala, Senhor, mas, poxa vida, eu já tenho tanta coisa para fazer, não dá para pegar outra pessoa que está à toa, não? Né? Deus, a gente tem até dar opção para Deus, né? A gente tem até que opinião para dar para Deus, né? Poxa, fulano está tão à toa, tem tanto tempo, não pode chamar ele também? Porque eu estou muito ocupado. Jeremias podia falar, poxa, já sou sacerdote, não dá para tirar de outro lugar? Não, Senhor, porque, né, tá pesado o negócio aqui. Mas Jeremias aceitou. Jeremias podia não ter aceitado. Quando a gente vê essas histórias, né, da Bíblia, dos profetas, daqueles que foram chamados para fazer a obra do Senhor, a gente precisa entender que todos eles tinham o direito de dizer não. Assim como alguns disseram não. A gente vê, por exemplo, Sansão,
que foi separado desde o ventre da sua mãe. É a mesma história de Jeremias. Jeremias, Deus fala para Jeremias que ele foi separado desde o ventre da mãe dele. Sansão também foi. Só que Sansão, numa época da vida dele, disse não. E Jeremias não disse não. Então, para que a história de Deus continue na nossa vida, para que os planos de Deus se cumpram na nossa vida, depende do nosso sim. Depende da nossa disponibilidade. Mesmo sabendo que dentro dessa disponibilidade vão haver tropeços para a gente. Nem tudo são flores. O Senhor já conhecia o profeta, né, Jeremias, desde o ventre da sua mãe, já tinha um plano especial para a sua vida. Essa mensagem ela fala muito ao meu coração, porque ela diz que Deus conhece a gente intimamente. Deus conhece a gente antes da gente nascer. Deus conhece a gente de uma forma que ninguém conhece. Então, quando Deus chama a gente para uma obra específica, Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Ele sabe exatamente quais são as nossas possibilidades. Ele sabe quais são os nossos pontos fracos. Né? Deus não se engana. Né? Às vezes, a gente tem a impressão que Deus se engana, não tem? Eu, às vezes, tenho essa impressão. Senhor, acho que o Senhor se enganou. Acho que não sou eu, não, papai. Acho que tinha tem tanta gente melhor do que eu. Né? Eu falo, às vezes, que eu não sigo Jesus, eu persigo Jesus, né? Que eu estou lá atrás na multidão, tem 1 milhão de pessoas na minha frente. Eu sou a última da corrida, mas eu estou persistindo. E quando ele vai falar, gente, uma parte aqui da nossa lição, quando ele fala que Deus dá conhecimento aos seus planos, ele vai falar um pouquinho da palavra, né, de Deus. Quando Deus revela a sua palavra a nós, né, a sua vontade a nós, não é qualquer coisa. É uma coisa muito especial. Deus zela pela sua palavra. O que Deus fala vai se cumprir. Jeremias sabia disso. Jeremias sabia que o que ele falasse e que Deus falasse que era, iria se cumprir. Porque Deus zela pela sua palavra. Nós precisamos entender, né, que nós não precisamos mudar a palavra de Deus, ou nós não precisamos florear a palavra de Deus para que ela funcione da forma como ela tem que funcionar. Deus zela pela sua palavra. Né? Deus zela pela sua palavra escrita, Deus zela pela palavra que Ele falou a nós. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Todos nós temos um chamado. Né? Na nossa vida, todos nós temos um chamado. E cada um sabe qual é o seu chamado. A gente pode fingir que não sabe. A gente pode passar a vida toda fazendo ouvido de mercador. Mas nós temos um chamado. E é importante decidir o que a gente vai fazer com esse chamado. É importante decidir o que a gente quer da nossa vida espiritual. Né? Deus diz, quando Deus chama ele vai... Jeremias, né, aqui na lição, ele fala que ele possuía cerca de 24 anos quando ele é chamado. E ele diz para Deus, eu sou muito jovem. Né? E não é a primeira pessoa na Bíblia que vai dar desculpa para Deus. Isso me deixa até aliviada, né? Até me alivia. Né? Se eles falaram, eu também posso falar. Por exemplo, a gente vê que Moisés, quando Deus chama Moisés, ele vai falar o quê? Eu não sei falar. Eu sou pesado de língua. Alguns historiadores dizem que Moisés poderia ser gago. Né? Eu não sei falar. E aí Deus fala, então tá, eu mando Arão para falar no seu lugar. Já que você não quer falar, eu arranjo um jeito. Mas você tem que aceitar o meu convite. A gente vai ver Gideão, quando Deus chama Gideão vai falar, Senhor, eu sou o menor da minha casa. Né? Ninguém nem sabe que eu existo. Né? Em outras palavras, olha, tem tanta gente lá, eu vou falar, ninguém vai me ouvir. Eu falar, os cachorros latir, vai ser a mesma coisa. Né? Às vezes a gente tem essa impressão. Né? Eu, por exemplo, lá em casa tenho essa impressão sempre. Eu falar, os cachorros latir, é a mesma coisa. Né? Gideão falou assim, nem lá em casa me ouvem. Eu falo, ninguém escuta. Quanto mais eu falar para o povo. E aí, a gente ainda tem Isaías também. Eu, lendo essa lição, eu lembrei desses 3. Isaías vai falar, Senhor, eu não posso, porque eu vivo num povo de lábios impuros e os meus lábios são impuros. Eu não posso falar da sua palavra. Mas em todas essas situações, quando eles dizem sim, Deus muda a situação.
Deus faz com que seja possível, porque Ele pode todas as coisas. É engraçado como é que a gente quer discutir com Deus, né? A gente é tão idiota a ponto de pensar que a gente pode discutir com Deus. Ele pode tudo. Se Ele está mandando fazer, faz, porque Ele vai fazer o resto. O que é mais difícil, Ele vai fazer. Ele quer que nós façamos a nossa parte, a parte dele, pode deixar com Ele, que Ele não está precisando de opinião. Deus não precisa dos nossos conselhos, da nossa ajuda, né? A gente, às vezes, acha que é muito importante, né? Deus me chamou, eu sou muito importante. Então, eu posso até dar uma opinião para Deus, para saber o que Ele acha que é melhor fazer assim. Não é assim que a gente faz? Senhor, abençoa o meu marido e faz com que ele seja assim, desse jeito. Não é assim que a gente faz? E aí, Senhor, abençoa o meu filho, mas olha só, Senhor, eu quero que ele seja desse jeito. Eu quero que ele toque na igreja, eu quero que ele cante na igreja, não é assim? Eu não quero só que ele seja crente. A gente tem toda uma estrutura na cabeça, né, para ajudar Deus a tomar as decisões. E não é assim. Deus é soberano, a gente precisa entender isso de uma vez por todas, né? Nós pedimos e pela graça dele ele pode nos atender, né? Mas não porque ele acha que a nossa não é determinando, porque isso não funciona com ele. E Deus diz para Jeremias, olha, ele vai dar essa resposta, né, no verso 7 e 8. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque todos a quem eu enviar irás, e tudo que eu te mandar falará, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias, eu sei que você está com medo. Não estou dizendo que não é para ficar com medo, mas assim, eu cuido, não temas. Às vezes a gente tem coisas na nossa vida, né, que Deus manda a gente fazer, que a gente mal consegue transpassar, a gente faz, mas o medo está na gente, né? Mas a gente precisa... Tem uma frase que diz que está com medo, vai com medo mesmo. Faz com medo mesmo, mas faz. É preciso que a gente tenha essa coragem dentro do nosso coração e essa promessa de Deus que Ele vai estar conosco. Em todos os chamados da Bíblia, se a gente colocar todos os chamados desde Gênesis até o final, Deus vai prometer que a sua palavra vai se cumprir, que Ele vai estar com o que foi chamado. Não vai ser diferente com a gente. Não vai ser diferente, né? A gente é ruim, é ruim. A gente é pecador, é. A gente, né, se for colocar lá na balança, os nossos pecados jogam a gente lá embaixo. Mas é a misericórdia dele, é a promessa dele que nos levanta. Se nós fôssemos perfeitos, né, nós não precisaríamos de Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Nós pecamos, mas somos redimidos pela graça. É preciso a gente viver nessa dependência de Deus. Essa dependência é muito importante. E ele foi. E ele aceitou o chamado, né? A função do profeta era velar pelo cumprimento da palavra. Ele era o porta-voz de Deus, encarregado de proclamar ao povo seus erros e acertos perante a lei já estabelecida. Jeremias sabia que ele precisava fazer exatamente como Deus iria falar, e ele sabia que as palavras iam ser duras. Muitas vezes Deus vai pedir para a gente coisas duras para a gente fazer, né? Jeremias vai estar ali profetizando contra o seu próprio povo, né? Isso doía no coração de Jeremias também. E aí por isso que Jeremias ele vai ser conhecido, né, historicamente como o profeta chorão, né? Por que ele era o profeta chorão? Porque como sacerdote ele tinha a função de pedir pelo povo. E, ao mesmo tempo que ele tinha a função de pedir a Deus, de evocar a Deus a misericórdia pelo povo, ele também proferia palavras duras ao povo. Então, isso doía no coração de Jeremias, né? Ele sabia que ele precisava pedir misericórdia a Deus, mas, em outros momentos, ele sabia que, como profeta, ele tinha que ser duro com o povo. E isso fazia o coração de Jeremias doer. Né? Jeremias ele era um homem, né? A Bíblia vai falar, e alguns historiadores vão mostrar isso, né? A Bíblia mostra, alguns historiadores falam que ele era um homem sensível. Ele era um homem do campo. Por isso que a gente vai ver que várias visões que Jeremias tinha vai se relacionar a isso. Ele era um homem, a impressão que a Bíblia nos dá é que ele era um homem contemplativo, que ele era um homem calmo, que ele era um homem que
se enturmava com a natureza, entendeu? Era aquele homem mais tranquilo. E essas revoluções todas mexiam com o coração de Jeremias. Mas Deus sabia que, apesar de um homem tranquilo, um homem mais doce, um homem mais, sabe, um homem mais, vamos dizer assim, poderia ser um homem mais gentil, ele sabia que esse era o homem certo para falar as palavras duras e, ao mesmo tempo, pedir pelo seu povo, né? Não era preciso temer. Ele precisava fazer a sua função da forma como Deus tinha falado. Ele precisava ser fiel na entrega da sua palavra, né? Eu acho que no coração de Jeremias ele tinha o desejo de florear essas palavras de Deus, mas ele sabia que ele não podia fazer isso, né? Muitas vezes isso acontece com a gente também, né? Quantas vezes a gente sabe que para a gente, por exemplo, chamar a atenção do filho, às vezes a gente tem que ser duro, né? Às vezes a gente fala de uma forma que a gente não queria falar, né? Mas a gente sabe que se não aprender com a gente, que a gente fala, né? Ou aprende com a gente ou aprende com a vida, né? Sim? Ou apanha de mim ou apanha da vida, apanha de mim que é melhor, é mais suave, né? Deus fazia isso com o seu povo, né? Deus usava pessoas de dentro do povo para falar, para alertar ao povo. Olha, é preciso que mude de caminho, é preciso que mude de atitude. Você está indo para o caminho errado, depois não vai ser pior, né? E todas as vezes que dentro do povo de Deus aparecem os profetas e começam, e a gente sabe que a gente vive num ciclo histórico onde o povo erra, Deus castiga, o povo se volta para Deus, daqui a pouco o povo erra de novo, Deus castiga e se volta para Deus. Totalmente diferente da nossa vida, né? Assim, a gente nunca faz isso, né? A gente só anda em linha reta, né? Só olhando para o céu, né? Assim, só olhando para o céu eu vou, e aí a gente está na paz, né? Assim, a mesma dinâmica acontece com a gente. Deus tem que puxar a orelha da gente para ver se a gente acorda. Porque nós fazemos tudo errado o tempo todo. E o nosso consolo é que a gente vai lá em Paulo, e Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Nós somos humanos. Mas existe a graça de Deus, ela vai falar ao nosso coração que a gente não pode desistir. O inimigo, ele quer isso da gente. Né? Olha, o inimigo ele é o acusador. E a gente ouve essa acusação muito claramente quando a gente peca. Está vendo? O que adianta você ir na igreja todo domingo? Você fica de palhaçada de acordar cedo todo domingo, em vez de ir para a praia, em vez de arrumar casa, em vez de fazer um almoço melhor, em vez de dormir até mais tarde. Aí você se acha de ir na igreja para ir lá dar uma de santarrona. Não é assim que ele fala no nosso ouvido? Ele fala ao nosso ouvido. A gente ouve nitidamente o inimigo falar isso. E a gente precisa entender que a gente vai pela graça. Não, Deus, eu vou perseguir, eu vou continuar, eu vou resistir. Eu sei que eu vou pecar ali na frente, mas eu vou lutar. Porque a gente precisa lutar contra a nossa realidade. A gente precisa lutar contra as nossas vontades. A nossa guerra contra as nossas vontades é eterna, né? Até a gente ir para o céu. Eterna não, até a gente ir para o céu. Né? Até esse corpo aqui só quer fazer bobagem. É impressionante. E com o povo não era diferente. Mas Deus não desistiu do seu povo. Por isso é que, se hoje nós temos a palavra dele, né, e eu fico imaginando quanto custou chegar essa palavra aqui até nós, quantas vezes o inimigo quis destruir isso, e que se a gente tem ela hoje é porque Deus guarda por ela, é preciso a gente valorizar e continuar. E arranjar forças e continuar. Te pegar as forças na graça e ir. Porque é isso que ele quer de nós. Vai. Você está com medo? Vai. Mas eu estou te mandando, não tem medo. Eu estou te falando. A palavra que foi dada a Jeremias é a mesma para a gente. A gente vai ver aqui agora, gente, as duas visões, para a gente já estar terminando, quais são as visões que ele vai dar para Jeremias. Né? Porque Deus ele não faz nada com o seu povo que ele não revele. E aí a gente vai pensar, e a gente está pensando não só a gente está falando do coletivo, né? Algumas coisas na nossa vida, então tudo tem que ser revelado na nossa vida, não. Mas os acontecimentos do povo de Deus, Deus revelou, todos já queriam acontecer.
né? E se a gente lê, né, a Bíblia com muito cuidado, e se a gente lê, né, porque Deus deixou isso escrito lá em Apocalipse, nós estamos vivendo um período dentro do Apocalipse, de alguma forma, de algum lugar ali, de alguma cena que está ali do que a gente já estudou no semestre passado. Deus não faz nada que não revele ao seu povo. E aí ele vai falar, vai mostrar para ele a primeira visão, né? Ele vai olhar e falar, Jeremias, o que você está vendo? E aí ele vai falar, eu estou vendo um galho de amendoeira. Né? E quando ele fala desse galho de amendoeira, né, em hebraico, né, amendoeira também ele pode ser traduzido, né, pelo verbo acordar ou velar, porque ela é a primeira árvore que brota na primavera, naquela região. Deus dá essa visão agrônoma, vamos dizer assim, agrícola para Jeremias, porque ele sabia que Jeremias sabia traduzir aquilo. Então, ele vai dizer, Deus estava dizendo, na verdade, ao profeta, olha, eu estou acordado e vou cumprir a minha palavra. Deus não dorme. Deus não dorme. Embora, às vezes, a gente ache que a resposta dele está demorando muito, Deus não dorme. Existe o tempo dele, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, Deus vai falar para ele, olha, a amendoeira está ali. Vão começar a acontecer algumas coisas. E a segunda, a visão, né, ao mesmo tempo que Deus vai falar, olha, eu estou acordado e eu vou começar a fazer alguma coisa dentro do povo. E aí a segunda visão, ele vai falar da panela, né, uma panela fervendo do norte, ele olha para o norte e vê uma panela fervendo, e essa panela se derrama para o lado do sul. Né, e aí Deus está dizendo, olha, eu vou... O meu tempo, né, a chapa vai esquentar, vai estar esquentando no sul e vai virar para o norte. E aí, quando chegar no norte, aí o bicho vai pegar. Quando chegar no sul, o bicho vai pegar. A panela está no norte e ela está virada para o sul. O meu julgamento vai chegar para o reino do sul. Você precisa falar. Né? A chapa vai esquentar, o negócio não vai ficar bonito. E é a sua função falar isso. A pergunta que nos intriga, né, um pouquinho, é que por que quando a gente vai falar lá, quando a gente começou a falar aqui nessa lição, a gente disse que Manassés foi um rei ruim e Josias, né, ele entra nessa história e ele começa uma reforma religiosa. Por que mesmo com Josias fazendo a reforma religiosa, por que precisou ser levantado um profeta como Jeremias para falar ao povo? Né? Por quê? A coisa estava começando quando a coisa estava começando a melhorar, Deus chama Jeremias e diz que ele vai derramar sua ira sobre o povo. Por que será? Não é uma coisa esquisita? Né? É simples de entender. Josias, ele queria fazer a reforma religiosa e ele queria que o povo se voltasse para o Senhor e seguisse ao Senhor, mas o povo não queria. O povo não queria. O povo continuava com as suas atitudes. Né? O que a gente vê nesse texto é a rebeldia do povo em querer aceitar as ordens de Deus, mesmo que elas venham do rei. Né? Muitas vezes Deus fala muito claramente para a gente. Né? Deus já falou na Bíblia através até de mula, né? A mula de Balaão lá falando. E muitas vezes Deus usa pessoas para chegar perto de você e falar, minha irmã, é da parte de Deus e está acontecendo isso na sua vida e você precisa se consertar. E o que você faz muitas vezes? Não deve ser de Deus, não. Nem conheço essa fulana, não sabe nem da minha vida, sabe Deus, essa mulher não vai. Sabe, a mensagem de Deus ela é entregue de várias maneiras. Então, Josias, ele queria que fosse assim, mas o povo não queria. Então, não adiantava ter uma ordem de Deus. Não adiantava ter uma ordem real para que a coisa acontecesse se o coração das pessoas não estavam voltadas para isso. Porque o que precisa mudar na nossa vida é o nosso coração. O nosso coração é extremamente inclinado para o pecado o tempo todo. Eu não sei se sou só eu, né? Não sei se sou só eu, que sou ruim demais. Mas o coração da gente é inclinado para o pecado de uma forma tão forte
que é uma luta muito grande para a gente conseguir. Então, Josias, por mais que ele estivesse fazendo força, né, por mais que ele, vamos queimar os ídolos, vamos restaurar o templo, vamos achar a palavra de Deus, vamos ler de novo, ele estava sozinho, né, ou tinha lá uma minoria de gato pingado com ele. Porque a gente precisa abrir o nosso coração. A gente precisa abrir os nossos olhos espirituais, a gente precisa querer. Deus não vai forçar a gente a fazer nada. Por isso é que nem todos vão ser salvos. Porque não existe forçar, existe o livre-arbítrio. Eu tenho que querer estar com Ele. Eu preciso querer estar com Ele. Eu preciso ter prazer em estar com o meu Pai. Eu preciso me arrepender dos meus pecados e ter o prazer de dizer que eu me arrependi e estar com Ele, né? Jeremias, a gente vai continuar lendo a história dele, né? E a gente vai ver que ele vai sofrer muito para cumprir esse chamado dele. O chamado dele não vai ser fácil, por isso que ele vai ser chamado de profeta chorão, né? E Deus tem um chamado diferente para cada um de nós. O chamado de um, às vezes, é mais fácil do que o chamado do outro, né? Mas isso não condiz a nós julgarmos. O que nós precisamos é entender qual é o nosso chamado, qual é a nossa realidade. A realidade de Jeremias era uma realidade de um povo completamente idólatra, que ele estava ali no meio e que ele ia falar do juízo de Deus contra esse povo. Ele vai sofrer muito lá na frente por falar isso, né? Ele tinha uma realidade, ele aceitou o que Deus pediu e ele tem que trabalhar com essa realidade. Eu quero que essa semana a gente pense em qual é a nossa realidade. O que a gente precisa fazer para que Deus haja na nossa vida? O que está impedindo, né? Se é a gente batendo o pé e dizendo, eu não vou, não adianta você falar, não vou, eu não sei falar, eu não tenho roupa para ir, né? A gente dá mil desculpas. Não, irmã, vamos entregar a palavra. Eu não tenho nem roupa para ir. Não vou. Não vou porque eu não tenho roupa, eu não sei falar, né? Eu não tenho sapato, eu não tenho o brinco certo, eu não tenho o colar certo. Não dizem que as mulheres não dominaram o mundo porque não conseguiram escolher a roupa? Não tem essa história? Né? Nós somos inteligentes, mas a gente não escolheu a roupa ainda, não conseguimos dominar o mundo ainda. Não achamos o esmalte certo para combinar, né? Hoje, para vir para a igreja, eu botei 3 sapatos, 3 sapatos. Até eu fico com raiva de mim mesmo. Eu botei o sapato com toda a dificuldade, não tá bom. Botei o tênis, não tá bom. E tá Marcelo, vem, a gente já está atrasado. Aí Marcelo fica na porta, vem, aquilo vai me irritando. Aí eu falei, é por isso que eu escolhi o sapato errado, está me irritando. Consigo botar o sapato certo, eu consigo pensar. Não consigo raciocinar para botar o sapato certo. Não, porque lá em casa, domingo, só Jesus. Ah, não, gente, que isso? É só pegar dos meus sapatos? Que proposta horrorosa! Que proposta horrorosa, diminuir meus sapatos. Eu nem tenho tanto assim, mas é aquele que não está cabendo com a calça, não está cabendo com a saia, não está cabendo com o vestido. Entendeu? Ah, não, gente, vocês estão pensando um pensamento muito pobre. Vamos melhorar esse pensamento de vocês. Filho de Deus que só tem um sapato? Não, gente, vamos melhorar isso aí. Vamos melhorar isso aí, que faz bem se sentir bonita também, né? Um de cada. Mas e as cores? E as cores? Até nisso a gente dá desculpa. Eu não vou na reunião porque eu não tenho roupa. Ai, gente. Eu preciso me evoluir, então, gente. Eu preciso orar para me evoluir. Preciso orar para evoluir. Para ter um sapato bege e um sapato preto. Tá, um tênis para caminhar, um sapato preto. E casamento, se eu for no casamento? O cinza, gente. Eu vou... Ah, Sandra, não. Tá bom isso não. Tá bom isso não, Sandra. Não tá bom isso não.
E aí, tá vendo? A Fafá tá mais melhorada. Fafá tá mais melhorada. A gente tem 1 milhão de desculpas para dar para Deus, mas Deus não quer saber dessas desculpas. A gente precisa fazer o que tem que ser feito. Se Ele pediu, tem que ser feito. Porque nós nos colocamos na situação de servos, e é muito cômodo quando a gente se coloca na situação de servo, quando a gente quer pedir. Não é isso? Senhor, eu sou teu servo, eu te sigo, eu preciso dessa bênção. Mas quando Deus pede alguma coisa, não, agora não está dando, agora não é o momento, né? Não está dando. E aí o que a gente falou para ele, que a gente é servo dele, né? Quando a gente canta lá, faça a tua vontade, eu estou aqui à sua disposição. Na verdade, a gente muitas vezes canta da boca para fora, porque quando Deus chama, né, a gente fala não. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz, né? Existe uma obra a ser feita por cada um, e é para o nosso bem, né? Porque se ele te chamou para uma obra e você não vai fazer, ele vai arranjar outro para fazer. Mas quem perdeu foi você. Então é preciso que a gente pense nisso e se amolde aos parâmetros do Senhor, porque esse é o melhor caminho. Aí eu vou fazer isso porque eu tenho medo da mão pesada de Deus, eu tenho medo do julgamento de Deus. Não, a gente não tem que pensar assim. Nós somos livres até para não fazer a vontade de Deus. O ser humano foi feito com livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser, inclusive dizer não para Deus, né? Agora, nós somos livres no momento em que que a nossa liberdade vem de Deus. A prisão já é com o inimigo. Aí já é outra história. Já é outra sensação, já é outra história, já é outra seara. Porque o nosso livre-arbítrio é de querer ou não estar perto do Senhor. Quem não quer estar perto dele é para o outro, e o outro já é outra história, né? O outro não tem que ter fé nem liberdade. Então, pensemos nisso. Vamos, essa semana, pensar no que Deus tem pedido para a gente, no que nós temos deixado de realizar daquilo que Deus pede. Por quê? Né? Porque a gente quer dormir um pouquinho mais, porque a gente quer descansar mais, porque a gente está cansado, porque a gente, desculpa, não nos falta. Mas uma coisa eu garanto para vocês, fazer a vontade de Deus é a melhor opção. E isso a gente vai vendo, isso a gente só vê com o tempo, né? Com o tempo que a gente enxerga, com o tempo que a gente colhe. Hoje a gente está plantando, mas um dia a gente vai colher, né? Ou nessa terra ou na nossa vida eterna. Mas Deus é justo. E Ele nunca deixou de ser justo, Ele não vai deixar agora. Ele sempre foi bondoso e não vai deixar na nossa vez. Deus não vai nos abandonar. Essa história de Jeremias, a gente tem aí milhares de anos lá atrás. Mas a mesma frase que ele disse a Jeremias, ele está dizendo para a gente hoje: não temas. Vai acontecer, não precisa ter medo. Eu estou com você, porque Deus não muda. Nós mudamos, o tempo muda, as eras mudam, a história muda, mas a palavra dele não. Ele zela pela sua palavra. E o que está aqui é verdade. Aconteceu e vai acontecer. E a gente precisa aprender, né? E não desistir. Prossigamos para o alvo. Amém? Semana que vem, Eduardo, uma aula melhor, né? Uma aula mais técnica. Eduardo. Vem. Semana que vem eu vou estar trabalhando no sábado, e eu pedi para ele para trocar. Mas vamos orar? Vamos colocar nosso coração diante do Senhor. Domingo é um dia especial, porque é um dia que a gente para, né, e separa para ouvir a palavra do Senhor. E vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo mundo, né? Nós precisamos orar pela nossa vida espiritual, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para entender o que está acontecendo na humanidade, para entender que estamos chegando perto do final dos tempos, né? Em que fase nós estamos, não sabemos. Mas o que nós sabemos é que tem data para acabar, né? E nós precisamos estar preparados, né? Preparados para o nosso encontro com Deus. E o que nós vamos mostrar para Ele, né? O que eu vou chegar para Ele para mostrar para Ele? Eu fiz o seu trabalho, Senhor, de qualquer jeito, eu não ouvi o seu chamado, eu preciso
vamos nos consertar com o Senhor. Vamos aproveitar esses tempos onde só se fala em morte, desgraça, e cada um agora virou especialista em vacina, virou especialista em epidemiologia, né? Tá todo mundo pós-graduado, já sabe o nome do vírus, o tempo que ele fica, não sei o quê, quando, na verdade, o que nós temos que nos especializar é na palavra de Deus. Esforcemos para estar perto do Senhor, né? O governo desse mundo está nas mãos dele. É Ele que governa, é Ele que decide. Cabe a nós pedirmos misericórdia e seguirmos diante daquilo que se propõe fazendo a vontade dEle. Né? Jesus vai falar lá para os seus discípulos, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Né? Ainda estamos de dia, talvez estejamos entardecendo, né? Talvez estejamos perto do anoitecer. Então, nós precisamos trabalhar para Ele e trabalhar pelos nossos irmãos, né? Vamos pensar nisso essa semana, né? Se você não tem ido à sua célula, se você não tem participado online, pense nisso. Vamos nos unir. É importante estarmos juntos, né? Como é bom estarmos juntos, né? Em São Paulo as igrejas já estão fechadas, né? Novamente, e a gente não sabe o que vai acontecer, né? A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer para frente. Quando a gente achou que a vacina fosse resolver todos os problemas, a gente já viu que não vai ser assim. Então, aproveitemos o tempo que nos resta para fazer aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer. Amém? Vamos orar, que a gente vai subir com o culto. Senhor, obrigado, Deus, porque a Tua palavra, Senhor, ela fala ao nosso coração de uma forma tão boa, Senhor. O Senhor nos confronta, Senhor, mas o Senhor nos acalma. O Senhor nos confronta, mas o Senhor nos dá promessas. O Senhor nos confronta, mas o Senhor nos dá soluções, ó Deus. Senhor, acalma o nosso coração, ó Deus. Faça-nos abrir os olhos, Senhor, espirituais, abrir os ouvidos espirituais, ó Deus, para que possamos, Senhor, estar firmes, Senhor, em Ti, para que possamos nos livrar dos laços, Senhor, que tem se colocado perto de nós. Cuida, Senhor, daqueles que estão em casa, Senhor. Cuida daqueles que não puderam vir, Senhor. Cuida daqueles que não podem vir, Senhor. Ó Deus, fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Ó Deus, dê-nos uma semana abençoada na Tua presença, uma semana em que a Tua vontade seja feita, uma semana em que a Tua vontade seja cumprida na nossa vida. Dê-nos, Senhor, sabedoria, força, Senhor, e coragem para dizer sim para Ti e não para o que precisa ser dito, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, Senhor. Quem somos nós para estarmos falando contigo? Mas nós pedimos misericórdia, Senhor, e mediante a Tua graça, ó Deus, nós confiamos, Senhor, que seremos ouvidos. Em nome de Jesus. Amém.